precisavam tomar uma decisão importante, né? Que era continuar juntos ou dividir e conquistar, né? E como deu resultado, né? Na época, acho que ele levou até um esporro do pai. Conversar com esse cliente muito com o olhar de recuperá-lo, né? Fala pessoal, dando início a mais um novo Varejo Podcast, no novo estúdio, no novo espaço. Hoje vamos bater um papo com Mariana Nalim, a diretora da Credit, braço financeiro do Grupo Nalim. Esse podcast ele está sendo apoiado pela Sempre Odonto, uma operadora de plano de saúde, parceira em vários clientes, em vários negócios. E mais uma vez, com meu parceiro e amigo Tiago Furbino. Fala pessoal, tudo bem? Obrigado Pedro, obrigado Mariana por ter aceitado esse convite nosso. E agora a gente vai entrar um pouquinho na história da Nalim, né? Então eu gostaria, Mariana, que você nos contasse um pouco de quais foram os pontos chaves que levaram a Nalim ao que ela é hoje, né? Queria que você contasse um pouco da história pra gente. Olá pessoal, obrigada Pedro, Thiago, pela oportunidade de estar aqui. É um prazer e uma responsabilidade contar a história da Nalim. Tudo começou com os meus avós vindo do Espírito Santo para a cidade de Magé, no Rio de Janeiro. E o sonho deles era proporcionar uma vida de qualidade para os filhos. E eles fizeram feira, né? Começaram na feira, vendendo de tudo. E 5 anos depois, em 1971, é um marco na nossa história, porque a gente abre a nossa primeira loja na cidade de Magé, que era só uma portinha, né? Não tinha nem 80 metros quadrados. E naquela época, o José Augusto, meu pai e filho mais velho, já assumiu, né, ainda adolescente, muito jovem, toda essa gestão da empresa ali, atrás do balcão, ouvindo o cliente. Em 1978, a Lúcia, nossa atual presidente do grupo, irmã do José Augusto, também entra com apenas 14 anos ali para ajudar na organização, no chão da loja, né? Então eles começaram desde daquela época uma dupla assim de trabalho, de sucesso que é até hoje, né? Os dois aí comandando a Nalim. E acho que um ponto que marca muito a história deles é essa questão de ouvir o cliente, né? De fato estar atrás do balcão, né? Tá sempre atento às necessidades, ao que o cliente precisava, e daí que surgiu todas as expansões que a gente teve ao longo desses anos, né? Ouvindo o que era necessário, comprando, melhorando o mix e automaticamente aumentando o espaço da loja, né? Hoje a nossa loja de Magé, que começou com uma portinha, tem mais de 3 mil metros quadrados, né? Top 5 do grupo, e foi onde tudo começou. A gente tem a nossa sede lá ainda na cidade de Magé, é muito orgulho contar a nossa história. Eu acho que eu posso mencionar aqui alguns pontos relevantes durante esses mais de 50 anos de história, né? É que a gente demorou 35 anos para expandir, né? Então foi um aprendizado bem no varejo mesmo, sentindo no corpo a corpo, se sentindo preparado para expandir. Em 2007 a gente tinha 6 lojas, e foi um ponto de inflexão, acho que na história do grupo, que a gente precisou tomar uma decisão, a gente, né? Eu não fazia parte ainda do trabalho, mas eu sou parte dessa história também. O José Augusto e a Lúcia precisavam tomar uma decisão importante, né? Que era continuar juntos ou dividir e conquistar, né? Acho que como toda empresa familiar, a gente tinha algumas questões de para onde a gente vai, né? Cada um tinha uma visão diferente. E eles tomaram essa decisão em 2007 de separar o estado do Rio de Janeiro e conquistar, com cada um com a sua gestão. E aí, de 2007 até 2019, eles seguiram dessa forma. E de 6 lojas, a gente passou para 30 lojas. Então, foi uma decisão acertada, apesar de dolorosa, mas necessária. E nesse meio do caminho, a Credit surgiu, né, em 2013. E de 2019 para cá, eles resolveram se juntar novamente, aí, ouvindo, sendo bem sensível às necessidades do mercado, entendendo que a gente precisa ser mais produtivo, mais enxuto, né, mais ágil, e também para fortalecer a marca Nalim, né? Não só alinhando a gestão, mas também o próprio crédito, que veio aí junto com a Credit desde 2013. Então, uma história longa que eu tentei resumir bastante, mas de muita coragem e de muito varejo na veia, né? E sempre ouvindo o cliente. Eu acho que
É o que mais a Lúcia e o José Augusto passam, assim, de missão, que é encantar o cliente através dessa escuta ativa. É incrível essas histórias de varejo, né? Bem legal. Quantas lojas estão hoje, Mariana? Hoje nós temos 45 lojas e indo para 46 agora no final do mês. Na verdade, acho que quando estiver passando esse podcast já terá inaugurado a nossa 46ª loja. E eu acho que é muito legal isso, estar aqui falando sobre o cartão, sobre o varejo. Uma história interessante também, que desde o início, desde a feira, né, quando o José Augusto trabalhava, já tinha a história do caderninho, né? Então, que era o quê? Era o crédito, né? E ele conta essa história pra gente que ele, de repente, sentiu a necessidade de fazer uma venda e anotar, não, você me paga depois, você não consegue levar, né, isso daqui, mas eu vou anotar que você volta aqui e paga. E aquele instinto, né, de já gerar o crédito ali na confiança de fato, né? E como deu resultado, né? Na época, acho que ele levou até um esporro do pai, porque ele inovou, ele acreditou, e aí do carnezinho veio o carnê, e hoje estamos aqui, né, com a Credit, falando aí de cartão digital, enfim. Então, isso é muito interessante. E são as famosas histórias do interior, sim. E principalmente do foco no cliente, né? Que eu acho que é bem interessante, principalmente na confiança, né? O que era estabelecido. Crédito é confiança, né? E é de fato nesse olho no olho. Ah, não, eu vou dar para você, eu conheço sua mãe, né? E como atualizar isso nos tempos de tanta automatização que a gente tem, mas sem perder a confiança, porque é sobre isso, né? Como a gente fomenta o varejo com esse crédito de confiança, e é a missão da Credit dar isso, essa ferramenta para que ele realize seus sonhos de consumo, enfim, e possa ter experiências encantadoras. Ainda no número de lojas, daqui a pouco estamos chegando na loja 50, né? Então, a nossa missão, a gente tem que entregar isso no nosso planejamento estratégico até 2027. Legal. E não são 50 lojas no Brasil, né? São 50 lojas... No estado do Rio de Janeiro, É bem legal, a gente estava conversando um pouco antes aqui com a Mariana, e a Mariana explicou que tem 2 pontos principais, 2 áreas de escape aonde a Nalin vai crescendo. Conta um pouquinho pra gente, achei super legal. Acho que a gente tem 2 vias principais, né, que passa ali no estado, que é a Dutra e a Avenida Brasil, e a gente entende que é por ali que a gente vai organicamente e em cima de oportunidades crescer. E aí eles estavam brincando, perguntando se a gente chega em São Paulo. Eu falei, é possível, né? Tudo é possível. Então vamos entregar as 50 lojas. E a gente tem loja em Resende, hoje que fica mais próximo do estado de São Paulo. Tem loja em Itaperuna, que também faz divisa com outro estado. A gente é bem capilarizado no estado e ainda assim tem muita oportunidade, né? Dizem que o Rio de Janeiro é difícil, a economia é complicada, mas eu acho que tem muita oportunidade, e para o empreendedor mesmo que gosta, é um ótimo lugar assim para acreditar. E eu acho que é sobre isso, é sobre acreditar onde você começou, e fazer uma história, e obviamente, sempre que possível, expandir, né? Acho que tem muita história ainda. A Nalin, com certeza, tem mais 50, 100 anos pela frente, é o que a gente quer, né? Que ela seja perene e lucrativa, assim, boa para onde está, né? Onde ela se localiza. Meu pai sempre fala isso. Eu quero abrir loja para desenvolver as regiões onde a gente tem loja. Então, esse olhar, né, para a sociedade, para a comunidade, para os stakeholders, acho que é sempre um ponto importante. E Mariana, com essa quantidade de lojas, essa concentração no estado, eu imagino não, né? Eu tenho certeza que vocês conhecem muito o perfil do cliente do estado, né? Como é que você enxerga essa diferença de regiões? Eu faço essa pergunta porque, por exemplo, aqui em São Paulo, independente do segmento, o cliente da capital, ele é um cliente completamente diferente do cliente do interior. E dentro da própria capital, dentro das regiões, também tem as particularidades. No Rio de Janeiro, como é que vocês enxergam isso? A gente tenta entender, né? Acho que eu falei bastante sobre isso. É claro que a gente está sempre aprendendo e buscando mais dados que corroborem, ratifiquem a nossa estratégia, mas tem um trabalho muito forte por trás no compras, no planejamento, de entender o mix ideal para cada loja, né? Então, para atender esse público. Em geral, o nosso cliente na linha da classe CDE,
E a gente busca um portfólio que atenda, mas também não se limite, né, a uma faixa de preço específica. A gente entende muito bem essa questão de, naquela loja cabe um produto, né, com uma faixa de preço maior ou menor, aqui vai entrar brinquedo, aqui não vai. Então, a gente consegue entender isso e planejar. Algo engraçado é que a gente, óbvio, sempre tem um cliente, poxa, na loja de Magé tem isso, na loja de Nova Iguaçu não tem, e isso faz parte da estratégia, até porque com a expansão a gente não consegue ter uma loja como Magé de 3.000 metros quadrados, a gente trabalha em média com 1.000 metros quadrados, que já é uma boa loja, mas não dá para caber todo o mix, né? Então, a gente tem que decidir e entender aquele público naquela região, né? Desde a Baixada até o litoral, porque tem loja na região dos lagos também. Então, realmente, cada um... Lá vai vender mais biquíni, aqui vai vender mais cobertor. Então, a gente consegue fazendo isso também com a ajuda da automação, inteligência artificial, alocando aí o melhor mix para cada loja e metro quadrado. E daí eu acho que tem muita relação com a próxima pergunta nossa, que era em relação ao planejamento estratégico da Nalim. Hoje a gente fala muito em omnicanalidade, em digitalização, principalmente o foco do e-commerce. Como que está hoje a estratégia da Nalim? Está muito mais voltada em aumentar a capilaridade no estado ou vocês já estão olhando para a digitalização? Como eu falei, a gente tem uma meta aí de entregar 50 lojas até 2027, muito focada nessa capilarização, mas o digital é além do e-commerce. É claro que o e-commerce é um caminho que a gente olha, né, com cuidado, mas a gente entende que nos próximos anos ele ainda não está no planejamento, né? A gente precisa muito bem estruturar processos, pessoas, para que isso se torne uma realidade, apesar de necessário, a gente sabe. Mas a gente sabe também fazer essas escolhas, né? Então, em algum momento a gente diz não porque não cabe no nosso processo de fluxo de caixa, de estratégia mesmo. Mas, por outro lado, a digitalização ela vem muito, principalmente no cartão Nalim também, e como eu falei, na locação de mercadoria, como uma ferramenta de potencialização dos processos, né? E não só para trazer eficiência, mas principalmente eficácia, gerar resultado, gerar valor. Né? Não é porque existe uma tecnologia que ela faz sentido para mim. A gente precisa entender se faz sentido para o negócio, se as pessoas estão preparadas, né, dentro do negócio para trabalhar com isso e se o cliente nosso vai sentir. Então, hoje, o nosso foco realmente é levar a marca da Nalim em lojas físicas e trabalhar a digitalização, inteligência artificial muito nos processos, na entrega de valor. Hoje, o cartão Nalim, por exemplo, todo o onboarding dele é automatizado, 95% das transações elas são automáticas, né? E tem biometria, tanto na hora da captação quanto na finalização da venda, utilizando a Payface. Então, a gente tem caminhos, né, de inovação, mas que nesse momento não passam pelo e-commerce, mas com certeza a gente está olhando para isso. A processadora é boa, né? Já fiz essa piada aí. Mas eu queria fazer uma pergunta da tua resposta anterior. Você falou de brinquedos e eu sei que o Nalim tem um mix bem grande de produtos. Fala um pouco sobre isso. Vocês trabalham com mesa e banho, moda, brinquedos? Sim, é uma loja de departamento bem ampla, né? A gente já vendeu até vestido de noiva no começo, mas hoje a gente tem o core, né, da empresa é moda, né? Então é feminino e masculino, mas a gente melhor também... margem, né, Mariana? Na verdade, as margens do varejo são muito apertadas, o que ajuda é o cartão. Mas a gente trabalha confecção, né, tanto adulto como infantil e bebê, calçados também, masculino, feminino, infantil, cama, mesa e banho, UD, utilidades domésticas, brinquedo, e a gente também faz a papelaria. Então, pra gente não tem rotina, não tem descanso. Todo mês tem um evento. Pega o ano inteiro. E a papelaria é um desafio, acho que falando um pouco dessa inovação, né? Cada vez mais as pessoas fazem lista escolar e como a gente traz isso pro físico, né? Então a gente vem trabalhando bastante essas parcerias e também vendendo
a mochila, né? Aquilo que são os itens pessoais, né? Mas ela representa muito no nosso faturamento do primeiro trimestre e é bem importante. Eu acho que esse é um ponto, né, que a gente estava conversando nos bastidores sobre o inverno, né? A Mariana estava bem feliz com o inverno. Então esse episódio vai ao ar bem próximo, vai em outubro, né? Então a gente vai já estar com campanha do Dia das Crianças. Queria até que a Mariana contasse um pouquinho pra gente, mas falar que o inverno foi muito bom para os varejistas que trabalham com confecção nesse ano, né? Principalmente que estão do sul, sudeste e centro-oeste, que puderam colher um pouco melhor o resultado, né? Todo ano é um desafio, né? A gente entender como é que vai ter a demanda e a meteorologia, né? A gente fica pedindo para São Pedro aí uma ajuda, mas eu acho que é sempre apostar e agilizar os estoques, né? Não dá para a gente terminar o inverno com muito estoque, mas também não dá para faltar. E isso é um grande desafio. Esse ano realmente a gente ficou feliz, fez um frio bom. E a gente tinha mercadoria. É óbvio que no final sempre falta uma peça ou outra, mas assim, no geral, o pessoal de compras e o varejo realmente fez um excelente trabalho. Já que você falou em desafio, vou fazer uma pergunta de desafio, né? Impacto das bets. A gente tem falado sobre isso ao longo dos outros episódios, e não tem como a gente não falar sobre isso. Agora há pouco o Thiago estava falando do número, né? São 4 milhões e meio de brasileiros que investem, que acreditam que bets, 4 milhões acreditam que bets é investimento, mas já são 4 milhões e meio que investem em bets em 2025. O ano passado esse dado era de 4 milhões. E fora isso, né, o Banco Central no primeiro trimestre divulgou dados que as bets estavam faturando entre 20 e 30 bilhões por mês no primeiro trimestre. E o Ministério da Economia acabou de soltar uma pesquisa aí que as bets faturaram 17 bilhões no primeiro semestre. Então é algo que preocupa bastante, né? O varejo está sendo bastante influenciado negativamente por isso, né? Porque as famílias acabam perdendo poder de compra, não só pela inflação, e agora tem as bets, né? E o teu ponto de vista, Mariana, qual que é a tua posição, a posição da Nalim em relação às bets? Então, a gente é um ser social, político, né? A empresa, ela gera empregos, ela também está inserida na sociedade e a gente tem uma responsabilidade sobre isso. Eu acho que a gente vem com incentivo de educação financeira, principalmente para os nossos colaboradores, né? De mostrar o que faz sentido, mas é uma abrangência que foge um pouco do nosso controle, né? E aí isso acaba afetando nossas decisões como empresa, na política de crédito, né? Nos riscos que a gente toma. Mas, de fato, o nosso público acaba sendo impactado, né? As nossas taxas de aprovação, a negativação. Então, assim, isso é uma bola de neve e a gente precisa lidar com essa situação da melhor forma possível, mas sem deixar de crescer, sem colocar lá o motor do crescimento. E, enfim, infelizmente, acho que a saída para esse problema realmente é a educação financeira e a legislação, né, que possa controlar e orientar para que esse tipo de prática não seja validado, né, incentivado, principalmente na faixa do nosso cliente. Sim, com certeza. Que são os mais impactados, né, por esse ímpeto da sorte, né, de que vai ficar rico e, na verdade, a vida não é assim. É jogo de azar, né? Então, se é proibido cassino no Brasil, isso também deveria ser... Nós deveríamos ter um rigor muito maior contra eles. Vamos para o próximo bloco? Vamos, mas antes eu tenho só uma perguntinha para ela, que é algo que a gente tem falado bastante, que é relacionado a uma grande varejista que acaba de chegar no Brasil, e eles já aplicaram a escala 5x2. A gente sabe que tem um projeto de lei rolando no Congresso de 4x3, mas eu acho que é totalmente inviável para ser aplicado no Brasil. Eu gostaria que você se posicionasse sobre as escalas, né? Hoje a gente tem um problema do varejo, principalmente na região sul e sudeste e em alguns estados da região centro-oeste também, que estão com muita dificuldade de contratação. Eu queria saber se de fato é um problema da Nalim também. A gente vê aqui no sul, às vezes você chama 10 pessoas que passaram no processo seletivo, na entrevista, daí aparecem 2 para assinarem. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente e qual a tua posição em relação a isso também, né? Que eu acho que é bem interessante a gente escutar alguém que está na frente e que tem centenas e milhares de colaboradores trabalhando na baixa de você.
Hoje a Analim tem 1.500 colaboradores, especificamente na Credit nós somos 30, mas somos uma só Analim, né? Trabalhamos no grupo para o nosso cliente e, de fato, é um problema hoje, né? Na contratação, mas eu acho que tem muita oportunidade no processo de recrutamento e seleção, para a gente fazer o nosso trabalho também, porque muitas vezes o varejista ele se vitimiza com o problema da geração, da economia, e eu vejo que internamente a gente tem um trabalho de conscientização de valores, da nossa missão, da nossa história, que isso encanta e isso realmente, não é romantizar não, mas eu acho que é o nosso papel ali de trazer e mostrar que a Analim é uma empresa boa para se trabalhar. Mas, de fato, existem esses desafios e a gente vem contornando isso com políticas, né, como eu falei, de RH ali mais solidificadas. E a outra pergunta era em relação? Ao teu ponto de vista em relação à alteração das leis trabalhistas. Da alteração da escala. Eu acho que toda conversa é válida, né, e ela é necessária, né, com vários pontos de vista, mas ela precisa ser um ganha-ganha, como qualquer relacionamento. Né? Então, a gente precisa entender o quanto, como sociedade e empresa, a gente vai estar ganhando. Então, não é só o olhar do trabalhador, mas também o olhar da empresa, o olhar do governo. Então, acho que são 3 pontos aí que precisam se integrar para entregar a melhor possibilidade possível. Né? Lembrando que a gente não é ONG, a gente precisa entregar resultado até para a gente poder gerar mais empregos. Mas, com certeza, se for possível algum incentivo tributário, enfim, acho que as empresas precisam estar abertas a isso e entender o que pode ser feito, né, para melhorar e se adequar às necessidades das gerações novas, né, que buscam muito isso. Antigamente era normal, né, trabalhar de domingo a domingo, 14 anos a Lúcia começou a trabalhar, não existia essas coisas, mas faz parte, eu acho que a gente tem que ir buscando essas melhorias e se adequando enquanto empresa. Sem dúvida, o fato de vocês estarem com a mente aberta a se adaptar a isso, não só vai garantir a continuidade do negócio, porque no final das contas depende diretamente das pessoas, mas também traz uma segurança para o time, né? Eu tive a oportunidade de assistir lá o vídeo de homenagem aos 50 anos, né, do grupo, e os depoimentos dos colaboradores é uma coisa incrível, assim, você vê que há, de fato, ali um sentimento envolvido, tem gente que está trabalhando com vocês há 30 e poucos anos ali, Sim, fez a vida desde ali. Que era uma portinha. Exato, Caramba, então isso é incrível, isso é incrível. E assim, eu acho legal essa questão das gerações, né, porque a geração nova não quer trabalhar, né, eu acho que é isso, eu acho que é um desafio nosso como empresa linkar a experiência, né, de quem está há 30 anos, 20 anos, com quem está chegando novo. E não é fácil, né? Eu acho que a gente ainda está engatinhando nisso, mas buscando. É claro que eu estou falando aqui como Mariana, né? Com certeza, se vocês estivessem conversando com a Lúcia, com o José Augusto, eles também têm as suas visões, mas eu entendo que como base da empresa, a gente valoriza os nossos colaboradores, né? Então, isso daí é a premissa que o que tiver que ser feito, né? A gente vai tá pronto para ouvir. Eu acho que é aquele trabalho, né, que a gente tem que entender que hoje a gente tem múltiplas gerações do mercado de trabalho, mas também nós temos múltiplas gerações também como consumidores, né? A gente precisa lidar tanto na questão trabalhista, né, e como que a gente vai lidar com o nosso time, mas também a gente precisa entender que a gente tem Baby Boomer, geração Z, X, Y, Alpha, todo mundo consumindo. O Alpha daqui a pouco já está vindo consumir também. É aquela também. História, não dá mais para fazer a mesma coisa ainda que seja bem feito, porque o bem feito hoje, amanhã pode não ser, então a gente precisa de novo, e aí eu vou bater nessa tecla desde o início, a gente precisa saber ouvir, né? A gente precisa escutar os nossos públicos e o mercado. Adaptabilidade, né, Mariana? Ter o time de tomar as decisões certas na hora certa. Com certeza. E agora a gente vai para a etapa que o nosso amigo gosta tanto, que é falar de soluções financeiras. Ela já foi falando aqui, sem eu nem perguntar, então eu já adorei. E já misturou. Não dá para falar de varejo também. Sem cartão. É isso. Você já falou. Sardinha, né, já me ajudou. Mas assim, Mariana, você falou no começo que em 2013 a Credit surgiu, né? Isso. Mas você também já falou que a venda a prazo, ela existe desde o início da Analim, né? Sim. No caderninho ali, né, onde você... A nota promissória, né? O Buy Now Pay Later, ele já existe há muito tempo, a gente sempre faz essa brincadeira.
Então eu queria que você contasse um pouco dessa história, até o surgimento da Credit, e depois a gente vai, obviamente, fazer outras perguntas também. Então, como eu falei, em 2013, a Lúcia, em especial, ela sente uma necessidade de profissionalizar o crédito, né? Ele já era muito abrangente, né? O carnezinho, que foi a evolução do caderninho, já era muito bem aceito. Ele estava, inclusive, num movimento assim, de ascensão. A empresa estava crescendo bem naquela época. E foi no melhor momento que ela decidiu, não, a gente tem que mudar. E eu digo que inovação, as melhores mudanças é nesse momento, no momento que a empresa está crescendo. Não adianta você querer mudar na hora que você está no sufoco, né? Por quê? Porque você tem mais margem, né? Você tem mais caixa, você tem mais segurança para arriscar. E foi isso que ela fez, e uma decisão muito acertada, porque ela entendeu que o core é diferente, né? Apesar de serem complementares, o varejo é um negócio, o crédito é outro. Então, para você saber dar crédito melhor, profissionalizar, fazer uma política de crédito, entender melhor, né, numa política de CRM, precisava de pessoas, né, mais especializadas em uma empresa que tivesse esse objetivo. Então, a Credit nasceu com essa missão de dar esse crédito de confiança de uma forma profissionalizada, realizando os sonhos de consumo para encantar, que é a missão do Nalim, o nosso cliente. E aí, foi dessa forma que tudo começou, e fortalecendo a marca, né? Porque aí o crédito era único na Nalim, todos os clientes podiam comprar em qualquer uma de nossas lojas. No início, a gente começou bandeirado, a gente tinha uma bandeira. E qual foi a sua experiência com o bandeirado? E como todo negócio, eu brinco, por mais planejamento que a gente faça, uma mudança não cabe numa planilha de Excel. Então, a gente precisa estar preparado para mudar a rota no momento que precisa ser mudado. E isso foi um dos casos. A gente começou inicialmente com a bandeira, mas a gente entendeu que aquilo não fazia sentido naquele momento. E a gente soube dar um passo atrás. E aí, hoje, já tem bons anos que a gente é o private label apenas, oferecendo crédito para as lojas de Nalim. Você sabe que esse case do desbandeiramento, se é que esse termo pode existir... Depois aconteceu com outros players, né? Sim. Aconteceu com outros players, a gente usa muito ainda, porque óbvio que o tema crédito é um tema muito comum no varejo, né? A gente fez essa brincadeira agora, mas ainda é muito comum muitos varejistas falarem, eu vou começar com a operação bandeirada. A gente fala, calma, que existem outras questões que você precisa avaliar antes, conhecer antes, para depois você tomar o passo da bandeira. E a gente cita o case do Nalim porque a gente já tinha uma relação, né? A relação aqui, ela é antiga, então a gente viveu isso um pouco, e essa é uma boa história. Seria uma pergunta, mas ela já antecipou. Então, ótimo. E também gostaria de saber agora, Mariana, um pouco mais sobre a importância de vocês tomarem a decisão de ter uma operação de crédito própria, né? Quais foram os impactos para vocês depois que vocês tomaram essas decisões e agora vendo tudo o que aconteceu no passado e olhando isso, expectativa do hoje para o futuro também? Então, a Credit, ela foi uma decisão muito acertada. Eu acho que você ter um negócio focado no crédito, que fomenta o varejo, é muito importante. E isso diferencia muito de um banco ou de qualquer financeira, porque a Credit, ela atende o varejo. Então, o foco é do varejo, né? Então, a gente precisa entregar margens. Nossas margens, elas são maiores do que as do varejo, então isso complementa muito. Eu costumo dizer que é o segundo, terceiro andar de uma loja, né? Então, ele entrega valor. Mas, assim, o ponto-chave, eu acho que é o relacionamento, a gente poder trabalhar melhor os dados dos clientes com ações assertivas, né? Hoje, o cliente que compra no cartão Nalim, ele compra quase o dobro de que se comprasse com outras formas de pagamento. Então, a gente fomenta, encher a sacola. A recorrência é uma maravilha. A recorrência é muito maior do que um cliente comum, né? Óbvio que a gente está num varejo de moda, não é um supermercado que ele vai ali várias vezes ao mês, mas ele vai vir aí 4, 5 vezes ao ano comprar com a gente e o relacionamento vai se manter porque ele está pagando, ele está consumindo um serviço. É muito importante também falar sobre isso, né? O que o cartão Nalim agrega como serviço para o nosso cliente, né? A gente tem serviços como o serviço odontológico da Sempre Odonto, tem outros seguros como de educação, plano assistencial de saúde. Então, a gente entrega junto com o produto cartão, além do crédito para ele comprar o blazer, ele também
tem um serviço que é muito importante para aquele nicho de cliente, né? Ele se sente valorizado por poder acessar esse tipo de serviço. Então, é um combo que a gente consegue encantar mesmo o cliente e isso aumenta as margens, gera mais relacionamento. Nossa participação hoje com o cartão Nalim é 45% das vendas, então é uma participação considerável. Do ranking que eu faço do varejo, é a maior participação do varejo Na aqui. verdade já foi maior, né? Mas a gente entende que também com a expansão do varejo, a gente vai para algumas regiões, para umas metrópoles onde tem mais concorrência, então a taxa de aprovação é um pouco menor, então tudo isso vai influenciando e a gente está olhando para isso e se preparando para isso. Por isso que eu falo da importância desses serviços, né, junto com o cartão, porque não é só o crédito, é o serviço, é a experiência, né, que se tem, sorteios, né, você poder ir lá, consertar o dente, sorrir mais bonito. Então, assim, é toda uma experiência realmente da jornada do cliente Nalim que a gente preza. A nossa ativação também acho que é bem interessante falar, a gente tem 96% de ativação do cartão Nalim. Então, todo mundo que faz é porque realmente quer, né, gosta e compra com a gente. Eu vou só fazer um comentário sobre isso para quem está acompanhando, né? 96% de ativação significa que a cada 10 clientes que chegam, fazem e são aprovados no crédito, 9,6 usam naquele mesmo momento. Pode parecer estranho para quem talvez não entenda tanto, mas existe isso é uma métrica que o mercado utiliza e que normalmente esse número é bem baixo, bem abaixo. Né? Obviamente que muita tecnologia, um processo muito azeitado na loja, essa ativação ela fica alta, porque é muito comum o cliente fazer o cartão e ou receber depois, ou dispersar na loja e acabar não utilizando, e esse número fica aí entre 50%, 60%, 70%. Né? Então, esse número que vocês têm é fantástico. São muitas vantagens, né? A gente tem desconto, a gente tem formas de parcelamento, além dos produtos que eu mencionei, os parcelamentos com prazo para pagar, a parcelinha que cabe no bolso. Então, é um produto muito feito para o cliente Nalim. Então, por isso que eu acredito que é muito bem aceito. Então, quando ele aceita fazer a captação e ele é aprovado, é porque ele realmente quer comprar, ele realmente quer acessar ali o produto da Nalim. Vocês estão de parabéns porque as 3 maiores varejistas de moda de capital aberto, nenhuma delas passa de 32% de percentual da participação do cartão em toda a venda da loja. Assim, é um número absurdo. Eu acho que isso mostra a força. A gente vem trabalhando, acho que um desafio muito grande, até usando a digitalização, a automação, é trabalhar a nossa base, né? Porque a gente ainda tem um potencial de base que já se relacionou ou se relaciona ainda, que pode ser ativado, né? Então, existe ainda um mar de oportunidades que a gente está trabalhando hoje, o LTV, né? Porque a gente sabe que para trazer um cliente novo é muito mais caro, né? E isso a gente vê na nossa operação de fato. Então, a gente está trabalhando bastante isso, a gente está estudando a base para poder pegar e trazer de volta, até porque com a capilaridade, uma coisa interessante que acontece é isso. Clientes de outras lojas que deixaram de comprar porque mudaram de cidade, agora vai abrir a loja em Campo Grande, então eu deixei de comprar porque eu me mudei, agora... Então, assim, você vai conseguindo realmente encontrar o cliente, né, que antes deixou de comprar por algum motivo e ele retorna. Isso é muito, muito legal. A gente estava falando um pouco isso aqui antes também, né? O Nalim, a operação da Nalim foi um dos primeiros, junto com outra operação que a RPE atende, foi os primeiros a utilizarem a biometria na jornada de compra ali, né? Eu queria que você contasse isso, né? Porque a gente tem a percepção de que o público CDE vai um pouco se assustar ou não vai estar aderente a certas tecnologias. De fato, isso acontece, mas com a biometria a gente tem entendido que não. Além de ter todos os benefícios das prevenções a fraudes, etc., mas parece que a jornada de compra está sendo bem aceita. Como é que tem sido isso lá para vocês? Sim, hoje acho que, se eu não me engano, mais de 30% das transações no cartão Nalim já são por biometria facial, isso em menos de um ano de operação. E o objetivo de trazer essa tecnologia, como eu estava falando anteriormente, a gente tem que saber escolher o que vai, de fato, entregar valor, né? Eu acho que mostrar para o nosso público que ele tem direito, né, a ter uma jornada cada vez mais rápida, sem fricção, com tecnologia, né, que ele pode ir lá botar o rosto, sorrir, pagar, é uma experiência que encanta. Então,
propiciar isso para o nosso cliente faz parte do nosso negócio. Então, a ideia de trazer foi agregar valor a essa experiência. É óbvio que tem clientes que ficam, meu Deus, eu não sei mexer, mas assim, todos eles, até se a gente for ver o NPS ali da experiência, ele é alto, todo mundo fica impressionado, nossa, Nalin com biometria, né? E por que não? Vocês merecem, vocês são nossos clientes. E a gente faz, com certeza, tudo para que isso seja impactado positivamente, além de trazer segurança. Então, ele pode ficar tranquilo que o crédito dele está cada vez mais seguro ali com essa transação, né? Dessa forma. E daí eu acho que é interessante também, né? Porque você fala da jornada do cliente, você fala da experiência do cliente com o cartão Nalin, né? Principalmente do percentual de participação do cartão Nalin dentro da venda da loja. E como que você alinha tudo isso em relação à gestão de risco e inadimplência? Boa. É sempre um trade-off, né? Vender e receber. Essa é a parte que é mais delicada, mas também é a parte mais interessante. Pode ser a parte mais interessante. Inclusive o core da Credit é esse, né? É fomentar isso de uma forma segura e perene. Então, é exatamente ter essa inteligência, né, de risco, de política de crédito que fez a Credit nascer. Exatamente para o varejo não precisar se preocupar, porque ele vai receber tudo certinho. Quem vai ficar com o risco é a administradora. E assim, crédito é risco, né? Você confia que você vai receber depois do cliente. E isso tem tudo um mecanismo que a gente avalia para equilibrar os pratinhos, né? Então, óbvio, a gente fomenta mais o crédito, a gente toma mais risco do que se fosse um banco, né? Eu comentei aqui, porque a gente precisa funcionar para o varejo. E o motor do varejo é o crédito. Então, se eu fosse um banco, com certeza a minha taxa seria muito menor do que é hoje de aprovação. Mas não, eu preciso fomentar o varejo. Então, isso faz parte do jogo. E a gente trabalha com grupos de riscos, que a gente chegou num ponto assim de ponto de corte, usando ferramentas de score de fatura, behavior score, muito mais jornada de recuperação também digital, que a gente está tendo um ótimo retorno. Então, a gente está conseguindo conversar com esse cliente muito com o olhar de recuperá-lo, né? Então, eu consigo entender que o atendimento não termina, ele não me pagou, acabou o relacionamento. Muito pelo contrário, eu tenho que saber de forma inteligente quando que o Pedro precisa ser lembrado da fatura, se ele gosta de ser lembrado, qual é é com 4 dias, ou quando o corte acontece da fatura. Então, toda essa inteligência, a gente está cada vez mais fomentando isso para personalizar, né? Então, eu só vou te cobrar com 10 dias de atraso, mas com você já no corte eu já te aviso, porque você esquece da fatura. Então, a gente usar a inteligência artificial a nosso favor e usando esses canais, eu acho que também é um exemplo de digitalização e que ajuda a gente a recuperar esse cliente e trazer ele de novo para a base. Porque nem sempre ele não pagou porque ele não conseguiu, mas às vezes porque esqueceu. E aí a gente só precisa lembrar. E usar o dado de maneira correta, né? Por mais trivial que pareça, Exato. Mas isso não é uma tarefa fácil. Bom, eu tenho uma pergunta aqui do nosso patrocinador, nosso apoiador, que é a Semprodonto, que também maravilhoso, é também parceiro aqui da Nalin. A Semprodonto é uma operadora de plano odontológico, né? Então ele está no nosso ecossistema e atende vários varejistas Brasil afora, oferecendo o serviço de plano odontológico para o público classe C e D, que, como você falou, passa a ter acesso a esse serviço. Então não só uma parceria de relevância, mas um serviço de muita relevância, né? E a pergunta do Eliseu é uma pergunta mais no âmbito financeiro, né? Quanto a Credit gera de valor financeiro proporcionalmente, obviamente, dentro do grupo Nalin hoje? Hoje a gente avalia muito assim, o quanto que eu consegui de gerar de receita em cima da venda do cartão Nalin, né? E hoje esse percentual está em torno de 24% a 26%. Legal. Então, se eu vendo no cartão Nalin, eu tenho essa 24% aí de, vamos supor, R$100, 24% de receita, que é referente a produtos e serviços, como eu mencionei aqui. Também tem o nosso parcelamento, né, com prazo em parcelas fixas, que é a parcelinha que cabe no bolso. Isso é um produto que eu sempre, quando faço treinamento, eu falo, gente, vocês têm que vender de forma transparente,
porque tem que fazer sentido para o cliente. Ah, mas tem juros. Tem juros, mas se aquilo permite com que ele compre a mercadoria que ele deseja, né, e cabe no bolso dele, aquilo vai fazer sentido para ele. Agora, se não fizer, a gente também tem o parcelamento sem juros. Então, eu acho que o mais importante é a gente vender com transparência e ter as opções de acordo com a necessidade de cada cliente. Então, você escolhe como você quer pagar, né, e a forma que faz sentido para você financeiramente pagar. E Mariana, você citou em alguns exemplos, tanto de planejamento de compras e agora também na área de cobrança que vocês estão utilizando inteligência artificial. Poderia falar alguma coisa para a gente, ou dar algum exemplo, ou então trazer a ferramenta, talvez não, mas principalmente falar onde vocês estão aplicando e o resultado disso? Eu acho que o primeiro ponto é você estar perto de parceiros bons que te facilitem com a ferramenta, porque o nosso negócio não é inteligência artificial, mas a gente precisa deles. Então, na cobrança especialmente, a gente tem parceiros grandes que ajudam a gente nessa estratificação, nessa análise de dados e na jornada. Mas uma coisa assim que eu não terceirizo, né, dentro da CRET é essa jornada, montar essa jornada, as frases de relacionamento. Então, toda a fraseologia de como eu vou me comunicar é nossa, a gente aprova porque é o nosso cliente na linha. Então, a gente usa os parceiros para facilitar, né, esse caminho da tecnologia, mas o relacionamento e como eu vou chegar no cliente, somos nós que decidimos. E a questão do compras também são software, que na verdade não é nada a inteligência artificial agora, são ferramentas que a gente já usava antes, que o que acontece é que agora eles vão sendo melhorados, né? Vão incluindo outras IAs, então é melhoria contínua. O que é muito bom, né? Faz parte do processo e a gente precisa olhar para isso. Isso é um valor, inclusive, da Nalim, de melhoria contínua. A gente precisa sempre olhar os processos, revisitar e estar melhorando e trazendo eficácia. Porque não é só a eficiência do processo, tem que gerar valor no final, tem que ser eficaz. Sim. Eu acho que é um grande desafio. Aliás, tudo que a gente está falando aqui é um grande desafio. Falar é fácil, a gente tem que ir ali todo dia. Uma coisa que eu gostei muito é que vocês são sempre zelosos nas tomadas de decisão, né? Sempre, eu acredito que tenha assertividade e principalmente vocês trabalham muito voltado para a inovação, né? Seja no soluções financeiras, seja na operação de loja, talvez tomar a melhor decisão para abrir a loja no melhor lugar, de maneira que você já tenha um mix assertivo para aquele cliente. Você pode falar pra gente um pouquinho disso, mas eu gostei muito desse zelo e esse cuidado que vocês tomam. É o que eu estava falando sobre as gerações. Eu acho que é um casamento muito legal ter a experiência, a expertise da Lúcia e do José Augusto, né, que eles são inspiração para todos nós. E ter essa geração mais nova, como eu e toda a minha equipe, inclusive, obrigada equipe, né? Estou aqui representando todos vocês e é muita responsabilidade estar aqui. São 1.500 pessoas. Né? Então, assim, toda essa equipe que faz esse casamento perfeito, de ter sempre alguém que puxa e o outro que vai, né? Não vai ser todo mundo pensando igual. Eu acho que é liberdade de expressão também, de você se posicionar e a gente chegar num consenso do que é melhor para a empresa naquele momento. O CPF ele tem que se desvincular do CNPJ, né? E a gente tem que estar preparado para isso, porque às vezes a gente não está preparado, mas a empresa está e a gente precisa seguir, né? E o inverso também acontece. Então, acho que essas discussões e essa ponderação, acho que a da Lúcia hoje como nossa presidente, ela traz muito esse pé no chão, essa raiz, essa energia de vamos ouvir o cliente, vamos estar na loja, né? A gente precisa ver o que está acontecendo atrás do balcão. E eu, né, até sou chamada de ansiosa, né? Porque eu quero. Então, assim, eu acho que é isso. A gente vai se complementando. Acho que isso faz da vida, né? Dá prazer, de paixão de trabalhar, né? Sim, com certeza. E Mariana, ainda no âmbito dos desafios, né? Você como executiva, como varejista, né, que nasceu no varejo, respira varejo, o que é que você falaria para um varejista que está avaliando ter uma operação de crédito própria? Esse cara hoje talvez não tenha nada, ou ele tenha parceria com algum banco, mas eu acho que isso já é bem comum, né? O varejista ele já entendeu os benefícios disso,
Só que dar esse passo, muitas vezes, exige uma série de atenções, uma série de coisas que esse passo vai ficando lento, mais lento a ser dado, mas óbvio, a gente entende, faz parte do processo. O que é que você falaria para esse varejista? Uma vez entendida a necessidade, né, feito todas as contas e ok, faz sentido, entrega valor para o meu cliente, eu diria como Guimarães Rosa, o que a vida quer da gente é coragem. Então, eu aprendi muito isso com meu pai e a Lúcia, né, minha tia. E aí eu citaria 3 ingredientes que não são garantia para o sucesso, porque não tem receita pronta, acho que isso vai depender muito da sua cultura, das pessoas envolvidas. Mas eu diria coragem, né? Então, assim, a gente tem que estar sempre atento, né, ao mercado, às pessoas e tomar a decisão na hora que tem que decidir. Eu acho que contei aqui um pouco rapidamente a história e foi feito de coragem, de muitas decisões corajosas. Isso é um ponto. A outra é humildade, né? Eu acho que a gente está aqui, a gente está aprendendo, né? A gente está conversando, eu estou aprendendo com vocês comigo. E não ter medo de perguntar, falar, não entendi, né? Me explica. E bons relacionamentos, né? Que a gente precisa ter gente boa perto para a gente ficar melhor. Então, bons parceiros como vocês, né? Buscar pessoas que agreguem o seu negócio, né? Que criem valor junto com você para o seu cliente. E acho que com esses 3 ingredientes, com certeza vai estar mais perto do sucesso, né? Diria isso. Eu não tenho mais perguntas. Eu não tenho mais perguntas. Desse bloco, eu não tenho mais perguntas. Eu acho que a parte interessante aí, né, que ela falou muito de 3 etapas, né? Relacionamento eu gosto muito, responsabilidade também, assertividade. Mas eu acho que um ponto extremamente relevante é os erros e os acertos, né? E Mariana, eu acho que talvez quem está nos assistindo aí deve estar pensando, putz, mas quais foram os erros e quais foram os acertos que trouxe cada vez mais bons resultados para a Nalin em tomar uma decisão em ter essa operação de crédito próprio? Olha, para acertar a gente tem que errar. A gente só precisa acertar mais do que errar. Porque o erro é inerente à tentativa, né? A coragem de você ir lá e tomar uma decisão. Então, por exemplo, a Credit, diferente do varejo, que começou ali na lida, ela foi muito bem planejada, né? A gente buscou ajuda, consultores, fez book de processos, ela foi muito bem estruturada. E nem por isso ela não deu trabalho. Ela não deu desafios. A gente estava comentando aqui no início o quanto foi desgastante. E é isso, você tem que estar preparado para lidar com esses desafios. E não são só desafios externos. Muitas vezes os problemas são internos, né? Da gente se adaptar, a gente acreditar na mudança, né? Porque uma mudança de cultura é muito grande, sair do carnezinho, por exemplo, para o cartão. E indo um pouquinho mais para trás, é conhecido entre os nossos colaboradores mais antigos a história da banheira. Antigamente a gente tinha uma banheira daquela de bebê que a gente botava as mercadorias, porque era um vendedor que ia colocando, você quer a blusa? E tinha o número da tua compra. A banheira subia e ficava esperando você lá na hora do check-out, do pagamento. E até que a gente falou, gente, vamos acabar com a banheira, vamos botar uma sacola de compras. E aquilo não vai dar certo, vai deixar de vender, vai diminuir. Então, são preconceitos, paradigmas que a gente precisa se desgarrar, entendeu? E acreditar. Se todo mundo acreditar, né? Vai dar certo, entendeu? Porque você tem profissionalismo, você vai ter as pessoas. Então, assim, acho que passa muito primeiro pelo humano, pelas pessoas. Eu tive alguns colegas varejistas que eles acreditavam se tirasse o balão da porta da loja, ele não iria vender. É isso. Então tinha que ter o círculo do balão todo final de semana. Então se não tivesse, a gente não bateu meta porque não tinha balão. Cara, eu falo isso e parece, da minha parte, presunçoso ou ousadia, mas eu realmente afirmo e eu acredito isso, eu venho batendo muito nessa tecla. A quantidade de desafios que um varejista no Brasil tem, de um empreendedor já tem, de um varejista no Brasil, da quantidade de coisas que a gente falou, inclusive nessa nossa conversa, e o varejista ele posterga ou ele não se estrutura para criar essa nova linha de receita que é a estrutura financeira, eu uso a dizer que esse cara no médio prazo, 3, 4, 5 anos, esse cara está fadado
a não estar mais aqui entre nós, ou ser engolido de alguma outra forma, ou mudar muito o business dele, porque o crédito ele tem uma sustentação financeira, ele tem um apelo para o cliente brasileiro ele necessita, e digo mais, com o passar dos anos, eu ainda acredito muito nisso, né? A capacidade e o conhecimento técnico de conceder crédito, ele tem que evoluir no nível, inclusive, de conceder crédito ao negativado no normal, no ambiente normal. Porque o nível de inadimplência do brasileiro ele tende a crescer, então se o varejo não tiver um apego de fazer aquele cliente voltar, porque o cliente gosta daquela marca, gosta daquele produto, e consequentemente ele vai priorizar esse pagamento, esse mix de coisas, eu entendo que chega ao sucesso, a fórmula do sucesso. Inclusive isso é uma das estratégias da gente recuperar o cliente, é entender que até um certo ponto de atraso, eu não vou no mercado olhar como é que ele está, eu vou entender que ele pagou e ele vai poder comprar na Nalim. Né? É, de novo, dar esse voto de confiança para o cliente. Sim. E a questão da inadimplência, eu acho que também tem um desafio da gente trazer outras variáveis, outros dados importantes de consumo do cliente que não apenas uma negativação, né? O nosso público, por exemplo, em relação à energia, contas básicas que às vezes negativam, mas que não impedem dele de ter o crédito. Então, é uma constante evolução e a gente precisa estar atento a essas formas de crédito. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que deu para entender muito bem com a tua fala. Primeiro, Nalim hoje tem uma participação no cartão de 45%. Segundo, você vende 2 vezes mais. Isso aí a gente está falando que com o resultado da Nalim, só a venda de tudo isso aqui, 50% é todas as formas de pagamento, mas esse outro aqui, a gente está falando de 100% aqui, 50% aqui. Ou seja, é um baita de um resultado. Isso, porque a taxa de aprovação é do Rio de Janeiro. Sim. Que é uma bela de uma taxa de aprovação também. Mas a gente precisa ter esse cuidado com o risco, né? E sobre a questão que você falou de precisar entrar, eu acho que você precisa querer entrar, né? Porque às vezes, porque todo mundo está fazendo, todo mundo está dizendo que é bom. Não faz sentido. Mas, de novo, eu bato nessa tecla. Se você quiser e acreditar, você vai conseguir. Porque senão não vai fazer sentido. Eu acho que cada um tem que passar por a sua jornada para chegar inteiro. Sim. E o varejo precisa estar forte, né? Não adianta. É aquela máxima de sempre. O cartão, ele é um produto do varejo. Ele atende o varejo. A Credit atende a Nalim. Se a Nalim não está indo bem, se o varejo Nalim não está indo bem, a Credit provavelmente vai sofrer com isso também. Os números vão diminuir, naturalmente. É um processo. Mas eu concordo 100% com o que você está falando. E sobre Dia das Crianças, eu acho que eu fiquei devendo responder a sua pergunta. A gente já tem deve algum estar combo aí pro Nalim. Isso acontece muito. Como a gente trabalha para o varejo, então todas as políticas que a gente faz para o cliente são alinhadas com o varejo. Então tem que ter muito bem essa sinergia, né? Então, eu vou fazer um plano promocional para o Dia das Crianças. Eu vou gerar um cashback no cartão Nalim para os itens de brinquedos. Eu vou olhar a minha base de clientes, quem tem filho, e vou fazer um acionamento. Então, assim, isso precisa ser bem casado, né? Um bem bolado. E é isso que a gente faz, com certeza o Dia das Crianças vai ser o pontapé inicial aí do último trimestre. Ele representa bem também nas nossas vendas, apesar da gente não ter o departamento em todas as lojas, por uma questão de espaço mesmo. Mas, assim, ele é bem representativo e já começa aí a chamar o Natal, né? Que legal, isso é muito bom. E vem outubro aí, né, Dia das Crianças, logo depois tem Black Friday, aí o Natal vem com tudo. Haja desconto, muita emoção. Promoção. É muita emoção. Mas agora eu acho que a gente vai agora para o bloco final, né, dessa conversa, agora conhecer mais a Mariana, né? Mariana, conta um pouquinho pra gente, como que foi sua carreira, como foi teu início na Nalim, e conta um pouco dessa história. Depois dessa história mega interessante, vamos lá. Bom, eu iniciei na empresa em 2012, mas antes disso eu tive experiência no mercado, né? Eu me formei em administração, eu trabalhei em empresa junior, então isso é algo que, assim, eu recomendo, né, para quem quer entrar no mercado. Iniciar numa empresa júnior, porque te dá muita experiência já, né, profissionalismo. E fiz uma experiência fora até para pegar a mesma experiência, uma decisão que eu sabia que eu ia para a Nalim, mas eu queria conhecer um pouco mais. Trabalhei em multinacional, trabalhei numa grande varejo de e-commerce
e numa administradora de shopping center. Né? Nessas duas últimas foi onde eu comecei a sentir o calor do varejo. Na multinacional era mais indústria, então não tinha essa energia toda, e isso foi importante, mas assim, tudo agregou, né? E aí em 2012 eu fui para a Nalin já como gerente de compras, então eu comecei no compras, e como diria meu pai, é onde tudo começa e onde tudo termina, porque você precisa saber comprar bem, né? Saber o que você está comprando, para qual loja, fazer uma alocação correta. Então, assim, tudo gira em torno. E em cima dessa necessidade do compras, eu acabei indo para as outras áreas afins. Porque para resolver uma questão de compras, eu ia para a logística, depois para o financeiro, e aí eu fui conhecendo a empresa como um todo. Em 2019, quando a gente se juntou novamente, as administrações, né, do José Augusto e da Lúcia, eu assumi o desafio da Cred. Né? Eu não tinha tido experiência nenhuma. E isso é muito legal nessa condição de aprendiz, né? A gente é capaz de tudo que a gente quiser e aprender, né? Então, foi bom porque veio com essa bagagem do varejo, então entender o varejo. A Lúcia até brinca, mas se você mudou de chapéu, né? Quando você estava no varejo, eu falei, são complementares, né? Eu entendo as dores. Mas eu acho que isso que é legal de ter duas gestões, porque você está sempre olhando, focado no cartão, o outro no varejo, e no fim a gente vai chegar no mesmo lugar, que é o cliente. E então essa foi a minha jornada. Eu já estou há 6 anos, 12 anos no grupo e 6 anos na Cred, então já equilibrei o tempo de varejo com o cartão. E tem muito mais por aí, né? A gente tem que estar sempre preparado para as novas oportunidades. É isso. Mariana está na primeira metade, né, da vida ainda, então tem muita coisa ainda para acontecer. Bom, Mariana, a gente tem uma pergunta aqui no podcast que a gente faz para todos os convidados. Eu acho que você se preparou para ela, que é uma pergunta que, inclusive, para a gente acaba contribuindo, porque também a gente fica reflexivos com as respostas que a gente tem recebido. Mas é o que a Mariana de hoje falaria para a Mariana no início da carreira. Eu acho que no caso, principalmente ali no fim da faculdade, onde você fez essa passagem fora no mercado antes de entrar na Nalin, mas você está vendo a Nalin desde que você abriu os olhos, né? A Nalin está na sua vida desde sempre. Então, qual mensagem você passaria lá para a Mariana no início de tudo? Eu falei que eu me preparei porque eu fiquei pensando, quem sou eu para dar um conselho, né? A gente ainda tem pouco tempo de vida, de experiência, mas a gente sempre pode, porque a gente está sempre evoluindo, né? Com certeza, se a gente conversar daqui a 5 anos, eu vou ter uma outra visão e a gente vai evoluindo. Eu acho que diria uma frase que eu já disse aqui, que é, Mariano, o que a vida quer da gente é coragem, então não tenha medo. Por muito tempo, na juventude, a gente tem medo de muitas coisas e a gente precisa assumir, né, o que a gente quer, o que faz sentido para a gente ter essa coragem. E uma outra frase também, eu gosto muito de literatura, é da Clarice Lispector, e aí que eu acho que resume bem tudo aquilo que eu falei, toda a jornada da Nalin, sempre há tempo de morango, né? Sempre tem oportunidade, né? A vida pode ser sim um morango se você souber olhar, né, enxergar e estar preparado para colher. Então, acho que eu diria isso. Legal. Pô, que legal. Eu acho que não é o morango do amor, mas são sempre morangos. Exatamente. São vários morangos. E eu acho que pra gente finalizar esse episódio, que tá muito bom, a gente sabe que a Mariana é mãe, mas a gente queria saber, e as outras curiosidades sobre a Carioca? Então, além de eu gostar bastante de livros, eu gosto de estudar. Então, desde que eu fui mãe, eu estudei muito sobre parentalidade. Ah, que legal. E isso me tornou uma líder melhor. A gente estava falando antes sobre os desafios da mulher, né, no ambiente corporativo, em ter filhos. E, de fato, eu posterguei um pouco a minha maternidade exatamente por essas dúvidas, né? E foi no momento certo, no momento que teve que ser, e eu me transformei. Eu acho que a maternidade, ela não limita, ela potencializa a gente. E eu, como líder, com certeza me vejo melhor depois da maternidade. Legal. Então, isso é uma curiosidade que eu sugiro para todas as mães estudar a maternidade, porque ela te dá essa visão da liderança muito mais colaborativa, muito mais respeitosa,
Que é exatamente isso que a gente precisa no nosso ambiente de trabalho também, né? Não ser um respeito por medo, e sim porque você se inspira naquela pessoa, porque você acredita no que ela está falando, no que ela está te orientando, e é assim que tem que ser com os filhos também. E essa frase é muito rica porque você vem de uma empresa na qual a CEO é mulher e a CEO da área do cartão, a diretora executiva do cartão também é uma mulher. Eu tenho muito orgulho de falar que a nossa empresa é feita por mulheres, assim, a nossa maior parte do nosso quadro são mulheres e nossas lideranças, muitas são mulheres. Então, acho que a gente reforça esse desejo da inclusão e do respeito por nós, né? Então, isso é muito legal. Isso é bem legal mesmo, principalmente no ambiente de varejo, que a gente sabe que é um ambiente extremamente machista, então isso aí é uma conquista que eu acho que é uma bandeira que vocês têm que levantar mesmo, e é isso aí. É isso? É isso aí. Bom, pessoal, então eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Eu particularmente adorei, foi incrível. Por mais que eu conhecesse um pouco da história, por já ter sido gerente da conta, acompanhar, enfim, na linha é um dos maiores clientes que a gente tem, falando como RPE, mas eu adorei, Mariana, muito obrigado por ter topado. Obrigada a vocês pela parceria. Por ter vindo Desafio até tá aqui. É isso. Não, e o melhor é que ela falou que ela estava ansiosa para fazer essa entrevista. Imagina. Tava Parecia nervosa. que tava almoçando ali, Exato, tranquilo, exato, falando, tá, foi muito boa. Exato. Tiagão, mais uma vez, muito obrigado pela parceria. E é isso. É isso aí. Eu acho que o episódio de hoje deu para a gente conhecer um pouco mais de uma empresa carioca, feita por mulheres, que oferece vários mix de produtos diferenciados e que eu acho que um dos pontos mais interessantes é uma empresa que vai para 50 lojas só no Rio de Janeiro, para a gente mostrar um pouco da regionalização do Brasil, né, e essa importância. São grandes empresas que têm milhares de funcionários, de colaboradores, feito para todos os clientes, para seus colaboradores e que muitos da gente acaba não conhecendo. E eu acho que essa foi uma grande oportunidade da gente conhecer mais sobre o varejo, um varejo carioca e que não para de crescer. Muito obrigado, Mariana. Obrigada, Valeu, gente. pessoal. É isso aí. Então, nos acompanhe nas redes sociais, siga o canal, tem muita novidade chegando aí. Espero que vocês tenham curtido esse episódio também. É isso aí. Muito obrigado. Tchau, tchau.